Fala, nação rubro-negra! Tudo certo com vocês? Um grande abraço para quem acompanha o nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Notícias do Mengão. E olha, hoje o assunto está quente. Vamos falar do provável substituto do Pedro no ataque, do ótimo aproveitamento do Mengão fora de casa e, claro, de um detalhe que está deixando a torcida de cabelo em pé. Mas antes de mergulhar nessa resenha, já sabe, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho. Assim, você é avisado sempre que sair conteúdo novo por aqui. E não esquece do like. Ele ajuda demais o canal a crescer e faz nossa resenha chegar a cada vez mais rubro-negros espalhados pelo Brasil. Então segura aí que o vídeo está só começando e vem muita informação boa por aí. No início da semana, o Flamengo entrou em situação de alerta para o confronto diante do Fortaleza em razão do desfalque do centroavante Pedro. Segundo reportagem do G, Pedro sofreu um choque no antebraço durante o duelo contra o Racing Clube e foi encaminhado ao hospital para exames, o que gera incertezas sobre sua participação no próximo compromisso. A ausência do camisa 9 força o técnico Felipe Luiz a buscar alternativas no setor ofensivo, uma lacuna que pode ter reflexos em todo o sistema de ataque rubro-negro. Vale destacar que, além da parte física, o atacante já vinha sendo alvo de questionamentos internos pela comissão técnica quanto ao desempenho em treinos, o que intensifica o debate sobre sua titularidade ou uso como opção de banco. Nesse contexto, a partida contra o Fortaleza toma contornos adicionais de urgência, já que o Flamengo, à beira de uma definição importante no Campeonato Brasileiro, precisa reagir e evitar que a ausência de seu principal articulador ofensivo. Com Pedro fora ou em condição duvidosa, as opções para compor o ataque ganham protagonismo. As notícias mais recentes indicam que Plata aparece como alternativa para assumir maior protagonismo ofensivo no rubro-negro. Embora não haja confirmação oficial de escalação, fontes extraoficiais indicam que a comissão técnica estuda utilizar Plata como titular ou em papel mais ofensivo, aproveitando sua mobilidade e versatilidade pelas pontas ou até como referência móvel. Uma reportagem da Torcida Flamengo, por exemplo, aponta que o clube encara um dilema no ataque, já que o atacante Bruno Henrique manifesta preferência em não atuar mais como centroavante clássico, o que reforça a possível aposta em Plata quando Pedro não puder jogar. Além disso, um texto da Gazeta do Urubu relatou que, para o duelo com Fortaleza, os desfalques afetam não apenas o centroavante, mas também outras peças ofensivas e de meio campo, o que amplia o desgaste da montagem do time titular. Nesse cenário, a titularidade de Plata ganha lógica como forma de dar continuidade à proposta de pressão ofensiva de Felipe Luiz, preservando equilíbrio entre mobilidade, criação e presença de área. Do ponto de vista tático, a mudança de titularidade implica adaptações no estilo de jogo do Flamengo para o embate contra o Fortaleza. Sem Pedro atuando como referência estática, a equipe pode apostar em um ataque mais dinâmico, com jogadores que flutuam entre as linhas adversárias, explorando transições rápidas e mobilidade. Plata, ao entrar como titular, permite que Luiz Araújo ou Samuel Linou ocupem as pontas com mais liberdade, enquanto Arrascaeta ou outro meia armador passam a ter maior liberdade para infiltrar. Por outro lado, a ausência de Pedro também implica menor presença física na área e menos referência nos cruzamentos, o que exige que os pontas e meias compensem com maior movimentação. A pressão para vencer cresce porque o Fortaleza, como mandante, ocupa situação delicada na tabela e o Flamengo sabe que um tropeço pode refletir em prejuízo na luta pelo título ou pelas primeiras posições. Assim, ao colocar Plata como titular, o Flamengo busca dar corpo imediato à escalação de urgência, sem romper totalmente sua identidade ofensiva, valorizando o setor criativo e tentando minimizar o impacto da ausência de seu camisa 9 habitual. No atual Campeonato Brasileiro, o Flamengo mostra-se uma das equipes mais confiáveis fora de casa. Conforme dados apurados, o clube figura entre os melhores visitantes da competição. Segundo o levantamento, o time acumula 26 pontos conquistados fora de casa nas primeiras rodadas disputadas, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.
o que o credencia como líder nessa classificação até aquele momento. Em outro recorte, o Flamengo aparece com 20 pontos fora de casa e aproveitamento de quase 68% como visitante. Esse desempenho longe do Maracanã reforça a confiança da torcida e da comissão técnica. Atuar fora de casa, ambiente historicamente mais adverso, tem sido terreno fértil para o Flamengo, o que fortalece seu status competitivo nessa condição. Por outro lado, o adversário que o Flamengo vai encarar figura entre os piores mandantes do campeonato, o que amplia o favoritismo rubro-negro para o duelo. Em uma análise publicada em setembro, é destacado que o Fortaleza, por exemplo, tem um aproveitamento em casa de cerca de 33%, figurando entre os piores rendimentos como mandante da Série A. Essa fragilidade do time da casa representa vantagem tática e psicológica para o Flamengo. O visitante acostumado a conquistar pontos fora pode explorar a insegurança da equipe adversária dentro de seu estádio. Soma-se a isso o fato de que confrontos fora de casa normalmente exigem consistência e coragem, menos virtudes que o Flamengo tem demonstrado. Em resumo, o cenário é favorável ao visitante forte que encontra uma equipe caseira em crise de resultados. Taticamente, esse contraste entre visitante eficiente e mandante fragilizado pode ditar o comportamento da partida. O Flamengo, atuando fora, tende a manter seu estilo propositivo, alta posse de bola, busca de finalizações e imposição de ritmo, menos características que constam entre os destaques da equipe de 2025, com maior posse, 62,3% e melhor aproveitamento ofensivo do torneio. Já o adversário, com desempenho caseiro aquém, pode adotar postura mais cautelosa ou vulnerável, o que favorece a transição rápida do visitante ou a exploração de espaços deixados pelo mandante. Em suma, a combinação do Flamengo como visitante sólido, aliada ao adversário como mandante instável, desenha um jogo com claro favoritismo para o Flamengo. Resta ver se a equipe confirmará essa condição e converterá os números em resultado em campo. Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para a viagem à Fortaleza, onde enfrentará o adversário neste sábado pela Série A. De acordo com o clube, são 7 desfalques para o duelo. O volante Eric Pulgar e o meia-atacante Jorge Carrascal estão fora por suspensão. O atacante Everton Cebolinha e o centroavante Pedro sequer viajaram por estarem no departamento médico. E ainda se juntam à lista o zagueiro Léo Ortiz, o lateral esquerdo Alexandro e o meio-campista Nicolás de la Cruz. Este cenário coloca o técnico Felipe Luiz diante de um desafio para compor o elenco que rumará ao estádio, uma vez que as ausências atingem peças titulares ou de rodagem. A partida ganha ainda mais relevância pela sequência de confrontos que o clube carioca vive, tendo em vista torneios nacionais e internacionais, menos a necessidade de administrar o elenco. Alternar cargas e preservar ativos torna-se evidente. Com tantas baixas, o Flamengo tem a oportunidade de mostrar resiliência e recolocar em pauta a profundidade de seu elenco. A suspensão de Pulgar e Carrascal implica alterações no meio-campo, enquanto a ausência de Pedro e Cebolinha mexe diretamente no setor ofensivo. No setor defensivo e de transição, a falta de Léo Ortiz e Alexandro exige que jogadores menos cotados assumam responsabilidades mais expressivas. E caso de la Cruz estivesse em condições, poderia ajudar no equilíbrio. A comissão técnica precisará, então, avaliar bem quem viaja, como serão as peças de reposição e que impacto isso terá na dinâmica habitual da equipe, sobretudo fora de casa. Do ponto de vista estratégico, esse conjunto de desfalques pode alterar o desenho tático e mental do time para a partida em Fortaleza. Sem Pedro como referência ofensiva e com Cebolinha ausente, o time pode optar por um ataque mais enxuto ou por velocidade pelas pontas. No meio-campo, a ausência de Pulgar e de Carrascal torna provável um ajuste de posicionamento ou até uma mudança no desenho, talvez mais presença física ou circulação de bola. Diferente no setor defensivo, a ausência de Léo Ortiz e a prevenção com Alexandro podem levar à escalação de jogadores que vinham atuando menos ou ajustes que reduzam vulnerabilidades. Em resumo,
o Flamengo viajou com um elenco modificado e terá que lidar com um importante equilíbrio entre manter competitividade e administrar desgaste humano e físico, o que faz o duelo deste sábado ganhar contornos ainda mais complexos. Nos últimos 5 anos, o Flamengo registrou apenas 7 gols de falta direta, um número que evidencia a escassez desse tipo de jogada na equipe. Esse desempenho é considerado abaixo da média para um clube de sua grandeza e tradição. O técnico Filipe Luís reconheceu que a intensidade do calendário dificulta a realização de treinamentos específicos para aprimorar cobranças de falta. Ele destacou que, apesar de treinar bastante no dia a dia, a sequência intensa de partidas limita o tempo disponível para trabalhar esse fundamento. Entre os jogadores que mais se destacam nas cobranças de falta estão de Arrascaeta e De La Cruz, ambos com 2 gols cada, e Léo Pereira, que marcou um gol de falta diante do Madureira em 2024. Esse gol foi significativo, pois representou o primeiro de Léo Pereira em cobranças de falta como profissional, apesar de já ter balançado as redes em categorias de base. Outros jogadores, como Arrascaeta, também contribuíram com gols de falta, mas o número total permanece baixo. A escassez de gols de falta é um reflexo da dificuldade em treinar esse tipo de jogada, especialmente em um calendário apertado. Apesar das limitações nos treinamentos, o Flamengo segue buscando alternativas para melhorar seu desempenho em cobranças de falta. O clube reconhece a importância desse fundamento e trabalha para aprimorá-lo, mesmo diante dos desafios impostos pelo calendário, com a continuidade do trabalho de Filipe Luís e o empenho dos jogadores. Espera-se que o Flamengo consiga aumentar sua efetividade nas cobranças de falta nos próximos anos. Esse aprimoramento pode ser crucial para o sucesso da equipe em competições futuras. E é isso, pessoal! O Flamengo encara mais um desafio no Brasileirão com 7 desfalques importantes, mas cheio de confiança para manter o ótimo desempenho fora de casa. Mesmo sem Pedro, o time de Filipe Luís aposta na força coletiva e na boa fase de Gonzalo Plata para buscar mais 3 pontos diante do Fortaleza, um dos piores mandantes da competição. A expectativa é grande para ver como o Mengão vai se comportar com tantas mudanças. E se vai confirmar o favoritismo longe do Maracanã? Agora, eu quero saber de você. Qual deve ser o destaque do Flamengo nessa partida? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o rubro-negro mais querido do Brasil. Valeu por acompanhar mais uma cobertura completa. E a gente se vê na próxima com muito mais informações, análises e bastidores do Mengão. Saudações rubro-negras!